Olá pessoal, de volta com mais uma aula. Nesta aula nós vamos fazer a ligação desta bobina de um ventilador Cadence. Eu vou deixar aqui do lado o esquema que eu vou utilizar, que é um esquema que nós desenvolvemos e ele está na nossa portila, tá? Ele serve para todos os ventiladores de 3 velocidades que giram no sentido horário e a fiação fica para trás aqui, a parte da hélice aqui para frente e a fiação aqui para trás, tá? Esse esquema você vai seguir se você acompanha aqui o meu canal e já sabe como eu coloco as bobinas aqui dentro do estator. Se você segue lá o LNK, eu até vou deixar aqui do lado como é o esquema que você vai utilizar para o fio ficar para trás e a hélice continuar no sentido horário, que é o sentido original dela rodar, se você coloca as bobinas do jeito que você viu lá o LNK, né, que é um canal aqui, cara também muito bom, fera, aí na área de rebobinagem. E eu sei que a maioria de vocês seguem ele, né? Então se vocês seguem lá o LNK e colocam a fiação do jeito que ele coloca lá nos esquemas dele, você vai seguir esse esquema aqui, que seria para o Mallory. Aqui na minha portila, o nome desse esquema é esquema para o Mallory. Mas você usa esse esquema aqui porque é uma pequena mudança na hora de colocar as bobinas, tá? O LNK ele coloca de um jeito e eu coloco de outro. Então você só tem que inverter os esquemas. Para mim, nós vamos usar esse esquema aqui. Vamos aqui mais para perto para você poder fazer de acordo com o esquema. Aqui está já a bobina e uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar essa bobina nesta posição aqui, ó. Vejam que ela fica nessa posição, porque aqui está o início da bobina principal e aqui nessas outras três, aqui está o início da bobina secundária. Aqui fica o final da bobina secundária e aqui o final da bobina principal. O que nós vamos fazer caso você utilize a minha forma de colocar essas bobinas? Assistam vídeos aí do meu canal e vocês vão ver do que eu estou falando. A forma como eu coloco essas bobinas aqui, tá? Ela fica dessa forma aqui. Quando eu vou colocar as bobinas, a fiação fica para o lado de cá, quando eu vou colocar. E ela vem aqui, certo? Sai desse lado aqui, certo? Aqui está. Já o LNK coloca essa fiação para o lado de lá. Ele coloca e sai aqui desse lado. Ele inverte o jeito. Qual é o que está certo? O original sempre usa a fiação para esse lado, mas vocês têm que entender uma coisa em motores de ventiladores, que não tem certo ou errado. Contanto que se você coloca para o lado de cá, você vai utilizar um outro tipo de esquema, que nesse caso eu já apresentei os dois aqui para vocês. Então, utilizando o meu esquema, para esse ventilador aqui, ele girar no sentido horário, nós vamos pegar aqui o fio da bobina principal, que é o começo, e vamos pegar aqui do outro lado, ó, aqui desse outro lado, tá? O fio da bobina secundária. Eu vou pegar o que tem menos espiras e eu marquei aqui com um nozinho. Eu vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar ele um no outro, tá? É dessa forma. Aqui é o começo. Agora, sobrou desse lado aqui o que tem um nozinho, que é o que tem menos espiras. Eu vou pegar ele, vou levar lá para o outro lado ali, ó. Eu vou pegar o 2 aqui desse lado, que tem uma quantidade média de espiras. E aí eu vou ligar o 1 no 2. O 1 desse lado aqui vai para o 2 daquele lado lá, conforme está no nosso esquema. Ah, mas eu não fiz esse tipo de colocada de bobina aí. Eu quero fazer do jeito do LNK. Você vai simplesmente pegar essa daqui e ligar com a 1 do mesmo lado. Aqui tem menos do mesmo lado.
Lembra que eu peguei a 1 desse outro lado aqui? Agora eu vou deixar elas 3 lá, tranquilinha, e vou pegar um desse lado aqui e ligar do mesmo lado, certo? E vou seguir a sequência do mesmo jeito. Sobrou a 1 do outro lado lá agora, ó. Eu vou pegar e vou ligar na 2 desse lado aqui. Desse lado aqui, ó. Vou ligar na 2 desse outro lado, certo? Dessa forma. Agora ficou a 2 desse lado lá, do lado direito, eu vou pegar e ligar aqui na 3 do lado esquerdo. Isso aqui seria o meu esquema para ventilador Mallory, tá? O meu esquema para ventilador Mallory. Mas se você colocou as bobinas de uma outra forma, não do jeito que eu coloco, você vai usar esse esquema aqui e vai servir para os demais ventiladores. A fiação vai continuar para trás. Nesse meu caso aqui, se eu for deixar desse jeito aqui, aqui seria a entrada do corrente, né, do fusível e o corrente, e aqui seria capacitor, né, que tem mais espiras aqui do lado direito. Mas se eu fosse deixar dessa forma aqui, certo? Esse ventilador, para girar no sentido horário, eu teria que virar a fiação para o lado da frente, quando eu fosse montar no ventilador, tá bom? E o que muda é só porque eu jogo essas bobinas para o outro lado. E aí eu faço uma ligação também diferente. Não tem certo e nem errado. Quando você começa a entender dessas coisas, quando você compreende o princípio do funcionamento, você não vai mais ter problemas. Ah, eu errei, eu acertei. Não. Você vai fazer de um jeito no começo e você vai terminar seguindo aquela sequência. Eu vou usar aqui o primeiro aqui da bobina principal com o que tem menos espiras lá do lado direito, que é o jeito que eu vou seguir aqui a minha sequência, tá bom? Eu já fiz aqui a solda dos fios e agora eu vou testar, ver se está passando aqui a corrente, legalzinho para a gente fazer o fechamento desse motor. Primeiro aqui eu vou no fio comum e vou triscar aqui no outro, que é o fio do fusível, para ver se está dando continuidade. Tá perfeito. Agora eu vou para as demais velocidades. Vou aqui no branco. Ok. Fui aqui no azul. Aqui no vermelho. Eu evito pegar nas pontas aqui do multímetro porque pode ser que dê alguma interferência. Porque a gente também passa aí um tipo de corrente, né? E aqui no outro capacitor. Mediu certinho. Próximo passo é só fazer o fechamento aqui dessas bobinas. Vou colocar aqui os espaguetes. Eu vou colocar uma fitinha, minha fita aqui já está até acabando. Mas eu vou colocar uma fitinha que é para evitar de essas pontinhas aqui que sobram, né, possam ultrapassar o espaguete e encostar uma na outra. Isso vai gerar um curto aí, mas colocando essa fitinha vai ajudar. Eu já venho aqui com o espaguete.
Pronto, todas estão agora isoladas. Eu vou tirar aqui a linha, mais ou menos 1 metro. 1 metro e um palmo, mais ou menos, para fazer tranquilo aqui. Um dos inscritos pediu para mostrar como fazer esse fechamento aqui, essa parte aqui de como juntar essa fiação. Então, eu sempre coloco para o meu lado direito essa fiação, porque quando eu coloco ele lá no motor, dessa forma aqui, essa fiação vai ficar para trás e para esse lado aqui, que é geralmente onde o chicote do motor desce. Se eu virasse essa fiação ao contrário, assim, para o lado esquerdo, por exemplo, quando a gente for montar, vejam só, que eu for montar o ventilador, aqui essa fiação vai estar lá para o outro lado. Então, eu sigo sempre esta sequência de colocar essa bobina para cá. Eu coloco a parte do fusível já. E eu vou colocando os outros aqui por cima. Feito isso, eu dou uma ajustadazinha aqui. E aqui eu vou amarrar logo essa parte aqui no início. Como essa bobina, a fiação é muito fininha, não adianta a gente querer acochar muito. Porque qualquer dificuldade aqui, essa fiação pode quebrar. Por conta da fiação que é muito fina. Então é dessa forma que a gente coloca aqui, né, essa fiação. E aqui ela vai rodear toda essa parte. Chegar aqui novamente, eu dou um nó com essa outra ponta. Era só essa parte aqui que eu queria fazer, que era mostrar, né, como eu faço essa junção dessa fiação aqui na bobina, que é atendendo também aí ao pedido de um dos nossos inscritos. Estamos aqui sempre para atender vocês. Nós vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço e até logo!